Oi, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Marretando. Meu nome é Launelli e na aula de hoje nós iremos falar sobre mais um tema de engenharia civil, que é o diagrama de Boole. Só que antes de eu começar essa aula, eu gostaria que, se você gosta desse tipo de vídeo, você deixe seu curtir, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Nosso canal ainda é minúsculo, mas com a ajuda de vocês, a gente pode conseguir atingir um público cada vez maior, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Esse diagrama, ele é muito utilizado na pavimentação. Pavimentação. Mas por que ele é utilizado assim? Porque esse diagrama, ele vai permitir ao engenheiro civil saber os volumes acumulados no corte e no aterro. E, sabendo esses volumes acumulados ao longo da estrada, no corte e no aterro, ele vai poder saber exatamente o quanto de bota fora, só um minuto, o quanto de bota fora ou de volume de terra que ele vai precisar. Ou de volume de terra que ele vai precisar, tudo bem? Então, esse diagrama, ele é muito útil na parte de pavimentação. Na parte de pavimentação, esse diagrama é fundamental no planejamento do engenheiro civil, tudo bem? Então, vamos a ele. O que é mais importante você entender nesse diagrama e que mais gera dúvida nos engenheiros civis são as propriedades desse gráfico. Bora lá? Vamos ver aqui, primeiro, antes de eu falar das propriedades, bora entender direitinho esse diagrama aqui nessa imagem, tudo bem? Aqui nós temos, primeiramente, olha, imagina, esse aqui é um terreno. Eu tô colocando o desenho desse terreno não porque haja uma relação entre o diagrama de Boole e o formato do terreno, mas só para vocês conseguirem entender direitinho, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa, vamos imaginar que esse aqui é o nosso terreno. Ok? Então, esse é o perfil natural. Isso aqui, olha, representa o perfil original. O perfil original do nosso terreno. Contudo, todos nós sabemos que quando você vai construir uma estrada, você muitas vezes vai ter que fazer cortes e aterros para atingir o grade da sua estrada. E o que é o grade? O grade vai ser o perfil final, aquele perfil que você vai chegar de forma com que você consiga projetar uma estrada segura, sem elevações muito inclinadas e etc. Então, esse que tá aqui em vermelho é o grade da estrada. Esse é o grade, ou seja, aquele perfil que o engenheiro civil, ele fez o estudo de topografia e percebeu que esse era a disposição melhor e mais eficiente para essa estrada, ok? Então, tá. Então, nós temos o perfil original e nós temos o grade. Bora ver mais ou menos como é que a gente pode interpretar isso. Vamos. Olha, aqui nós temos o perfil original com a altura maior do que o grade. Então, o que a gente vai ter aqui? Aqui, nós vamos ter um volume de corte. Ok. Então, vamos supor que esse volume de corte seja 5 metros cúbicos. Então, aqui, no nosso diagrama de grade,
nós vamos colocando o volume acumulado aqui, até chegar aqui aos 5 metros cúbicos de terra, tudo bem? Ótimo. Só que no próximo trecho, o que que nós vamos precisar fazer? Nesse próximo trecho aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte. Aqui tá o perfil do grade que tá acima do perfil da estrada. Então, o que que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que fazer um aterro, ok? Então, nós vamos ter que fazer um aterro. Então, você tinha 5 metros cúbicos de terra que você originou essa terra de onde? Originou essa terra do corte. Olha, eu poderia, de forma não econômica, pegar essa terra que a gente vai precisar aqui para esse aterro de alguma região distante da nossa estrada. Mas pensa bem, não seria muito mais barato nós utilizarmos esse volume do corte no aterro? Então, vamos lá. Aqui nós temos 5 metros quadrados. E vamos supor que o nosso aterro seja 9 metros quadrados. Então, olha o que vai acontecer aqui. Eu tenho 5 do bota fora, do que sobrou do corte. E aí, desses 5, eu vou tirar 9. E aí, eu tô mostrando aqui, olha, o volume acumulado ao longo desse trecho. Então, eu tinha 5, utilizei 9. Se eu utilizei 9, o 5 daqui compensou com 5 e no final eu fiquei ainda precisando de 4 metros cúbicos. Tudo bem? Ótimo. Agora, aqui no próximo trecho, o que nós vamos ter? Aqui, o nosso terreno está acima do grade da estrada. O que significa quando o terreno está acima do grade? Eu vou ter que cortar esse terreno para chegar à cota do grade. Então, aqui eu vou ter mais um corte. Tudo bem? Então, olha, quando eu tenho um corte, essa terra teria que ir para um bota fora. Mas pensa, ao invés de eu levar essa terra para um bota fora, não seria mais econômico se eu utilizasse essa terra do meu corte para o aterro aqui? Então, eu vou utilizar o volume desse corte para o aterro. Então, vamos pensar aqui no nosso volume acumulado. Eu tinha 4 metros cúbicos. E vamos supor que aqui no corte eu tenha 6 metros cúbicos. Tudo bem? Então, olha, 4 metros cúbicos eu tô devendo aqui. Eu tô precisando ainda, e aí eu vou somar esses 6 metros cúbicos. Então, olha, aqui tá aumentando meu volume acumulado. Até que chegou aqui, olha, que eu já utilizei todos os 4 metros cúbicos do aterro, só que ainda sobraram no volume acumulado quantos? 2 metros cúbicos. Tudo bem? E aqui, finalmente, pra gente terminar, nós vamos ter esse trechozinho aqui, tá vendo? Que nosso grade está acima do terreno. Olha, se nosso grade está acima do terreno, a gente vai ter que preencher isso aqui com terra. Então, aqui a gente vai ter um aterro. Então, vamos supor que esse aterro seja 1 metro cúbico. Então, aqui vai diminuir 1 metro cúbico. E no final, qual vai ser o volume final aqui? 1 metro cúbico. Então, depois que você fez a compensação de aterro e de corte, sobrou ainda 1 metro cúbico. E esse 1 metro cúbico vai para onde? Vai para um bota fora. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? A gente conseguiu fazer o máximo de economia possível para que precisasse da menor quantidade de terra para o aterro ou de bota fora, tudo bem? Então tá. Agora
que eu já te expliquei mais ou menos como funciona, que a gente analisou o gráfico, o que nós vamos fazer? Nós vamos ver todas as propriedades desse gráfico. Mais ou menos, muitas das propriedades dele vocês já viram, mas vamos agora detalhar isso melhor, tá? Vamos lá. Então, vamos aqui. Olha, o diagrama de massas, ele não é um perfil. Não há nenhuma relação com a topografia. Olha, vamos entender isso aqui direitinho. Aqui eu tenho o diagrama de Buck. E o que muita gente pode pensar de forma completamente equivocada? E eu percebo que isso é uma grande dúvida dos alunos. Tem muita gente que vê esse diagrama e pensa que isso aqui é um perfil. Seria como se isso aqui fosse uma montanha e aqui desce e sobe. Tem gente que olha para o diagrama de Buck e pensa que isso aqui é uma montanha, enfim. Não. O diagrama de Buck, ele não tem uma relação direta com a topografia. Ele não representa a topografia do terreno. O que é o diagrama de Buck? O diagrama de Buck é os volumes acumulados de terra ao longo das estacas da estrada. Tudo bem? Então, o diagrama de Buck são os volumes acumulados, que pode estar aumentando o volume acumulado, pode estar diminuindo esse volume acumulado ao longo da estrada. Ótimo? Então, repetindo, que essa é uma das maiores dúvidas dos alunos. O diagrama de Buck, o diagrama de massas, não é um perfil e não há nenhuma relação direta com a topografia, tá bom? Vamos pro próximo. Outra coisa desse diagrama, que vocês já conseguiram deduzir quando eu fiz o detalhamento, é que o trecho ascendente do diagrama é um corte. E que o trecho descendente é um aterro. Olha, na minha explicação, vocês já devem ter percebido isso, né? Vamos aqui. Olha, vamos ver aqui rapidinho, que eu já expliquei isso. Aqui nós temos o grade dessa estrada. Aqui nós temos o grade. O que é o grade? O grade vai ser a geometria final dessa estrada. E aqui nós temos o terreno original. Perfeito? E aí o que acontece? Aqui, no início, o que nós temos? Nós temos que o terreno está acima do grade. O que eu vou ter que fazer com essa terra aqui? O que eu vou ter que fazer com essa terra para que ele atinja o volume do grade? Vou ter que fazer um corte. Então, aqui, inicialmente, eu vou ter um corte. Se eu vou ter um corte, o volume de terra vai estar aumentando. O volume de terra estava acumulando, até que eu chegue em um ponto máximo. No ponto máximo, vai ser o ponto que vai acontecer o quê? Que eu estava tendo um corte e agora eu vou ter um aterro. Por quê? Bora ver direitinho aqui? Aqui eu tenho uma cratera aqui na estrada e meu grade, ou seja, o perfil da estrada tá acima do perfil do nosso terreno. O que a gente vai ter que fazer aqui então? A gente vai ter que preencher isso aqui com terra. Quando a gente preenche algo com terra, o que é o nome? Aterro. Então, bora ver aqui. Olha, eu tava com corte e agora esse volume acumulado vai estar diminuindo. Por que vai estar diminuindo, Launelli? Porque eu tô utilizando o volume que sobrou do corte para fazer esse aterro. E, finalmente, aqui, então, a gente vai ter um ponto de mínimo. Então, um ponto de mínimo é o quê? É a transição de aterro para corte. Bora ver direitinho? Aqui, eu tenho que que a altura do terreno está maior do que o grade. Então, o que nós vamos fazer para que o terreno atinja o grade? Nós vamos fazer um corte. E aí, o que a gente vai fazer? Nós podemos usar esse volume do corte para preencher o aterro. E, então, o volume acumulado aqui vai só aumentando, tudo bem? Então, basicamente, nós podemos utilizar o volume do corte
nós podemos utilizar o volume do corte para preenchimento do aterro. Tudo bem? Então, seria isso que essa parte do exercício está falando. Outra coisa é, vamos pensar, todas essas coisas são um pouco óbvias, mas vamos só pensar direitinho. Grandes inclinações representam grandes movimentações de terra. Por quê? Como isso aqui é um volume acumulado, quanto mais inclinado for o perfil, mais o volume acumulado vai crescer ou diminuir. Então, quanto grandes inclinações representam grandes volumes movimentados, tá bom? Bora pro próximo. Outra coisa que é muito importante de ser dita é, esse aqui, nós já falamos, né? Pontos de máximo são pontos de passagem do corte para o aterro e pontos de mínimo são pontos de passagem de aterro para corte. Tudo bem? Outra coisa, como isso aqui representa volumes acumulados, se você tem a diferença de ordenada entre dois pontos, isso aí vai representar o volume de terra movimentado entre esses dois pontos. Bora ver isso aqui, se faz sentido? Vamos imaginar, por exemplo, que aqui nós tenhamos, aqui o volume acumulado tá 5 metros cúbicos e aqui tá 0. Então, entre esses dois pontos, qual a diferença de volume entre eles? 5. Entenderam? Ótimo. Bora pro próximo. Qualquer horizontal representa um trecho compensado de volume. Então, a horizontal é uma linha de compensação. Então, se a gente sabe que cada horizontal representa uma linha de compensação, qual vai ser o grande trabalho do engenheiro civil quando está fazendo esse diagrama? É pensar em traçar as linhas horizontais de forma que ele tenha o mínimo volume, o menor valor de bota fora e também o menor valor de terra necessária para aterro, tá bom? Então, bora ver como que eu poderia fazer isso? Olha, eu tenho aqui um diagrama de Buck e eu sei que toda horizontal representa uma compensação. Então, vamos ver aqui. Opa! Olha, nesse ponto aqui, o que aconteceu? Eu tava com 20 metros cúbicos e aí o meu volume aumentou. Olha, esse aqui é um trecho ascendente. Trechos ascendentes, você não precisa decorar. Olha, se o volume de terra tá aumentando, quando é que o volume de terra aumenta? Quando eu faço um corte e aí vai sobrar terra. E olha aqui nós temos uma linha horizontal. E o que eu percebo nessa linha horizontal? Aqui eu tenho corte e aí, gente, eu vou ter um volume compensado aqui. Porque esse volume de corte foi utilizado para o aterro. Ótimo? Tudo bem. E aqui o que a gente vai ter também? Olha, o volume continua descendo, ou seja, continua tendo aqui o aterro. Só que aí, como eu tenho essa linha horizontal, esse volume aqui do aterro, eu vou pegar ele de onde? Do corte. Porque olha aqui, quando o trecho é ascendente, nós estamos falando de corte. Por quê? Quando eu faço um corte no terreno, vai sobrar terra e essa terra é proveniente desse corte, o volume vai estar aumentando. E quando eu tenho... Eita! E quando eu tenho um aterro...
seria o trecho descendente. Então, trecho ascendente, corte, trecho descendente, aterro, tá bom? Então, vamos continuar. O que a gente... Opa, eu apaguei. Calma, que eu vou refazer aqui. Aqui eu tenho o volume aumentando é corte. Aqui, corte. E aqui, aterro. E aqui, aterro. Tudo bem? Vamos continuar. Aqui, o meu volume tá aumentando. Esse volume tá aumentando por quê? Porque a gente tá tendo um corte e desse corte tá sobrando terra. E aqui, o volume vai estar diminuindo. Por quê? Porque eu tô utilizando esse volume do corte no aterro. Aqui nós temos mais uma linha horizontal, aqui é uma linha horizontal aqui e outra linha horizontal aqui. Então aqui, ó, o volume tá crescendo, então é corte. Aqui o volume tá diminuindo, então é aterro. Volume diminuindo, aterro. Volume aumentando, corte. Então, olha, pessoal, aqui esse volume compensou com esse. Porque eu usei o volume do corte por aterro. Então, aqui, ó, o que sobrou? Zero. Aqui, eu usei o volume do corte no aterro, então foi compensado. Aqui, eu usei o volume do corte no aterro. Aqui, eu usei o volume do corte no aterro. E aqui, eu usei o volume do corte do aterro. Então, todos esses volumes aqui, olha, estão compensados. É isso que ele fala com a questão da linha horizontal. Bora ver o que não foi compensado, o que de terra sobrou? Bora fazer o que sobrou de terra em amarelo. Tá bom? Então, esse volume de terra aqui, que é o quê? De corte, sobrou. Ou seja, um bota fora. Esse volume aqui de aterro sobrou. Esse volume aqui também. E é isso, tudo bem? É claro que parte desse volume vai ser compensado aqui. Mas o que a gente tem que entender é que houve uma compensação, mas mesmo assim sobrou. Tá bom? Ah, tá, só mais uma aqui que eu esqueci. Só porque eu tinha esquecido, aqui também a gente vai ter uma compensação, né? Olha, aqui tem uma linha horizontal, que às vezes a pessoa nem percebe, aqui tem uma linha horizontal. E aí, dessa linha horizontal, na parte que o volume tá diminuindo, é o quê? Aterro. E na parte que o volume tá aumentando, é um corte. Todo o resto representa o quê? A parte que sobrou. Tudo bem? É isso. Então, seria isso. E agora, só para finalizar, para ela não ficar muito grande, porque já ficou, a gente tem as distâncias médias de transporte. As distâncias médias de transporte, que é o DMT, seria o momento de transporte. E esse momento de transporte corresponde à área sobre a onda de Buck. E aí seria o quê? O momento de transporte é o volume vezes a distância média de transporte. Vamos ver? Olha aqui, é bem simples. O volume, como isso aqui é o volume acumulado, o volume é isso aqui tudo. E a distância média de transporte é aqui entre um ponto da linha horizontal e outro ponto da linha horizontal. Tudo bem? Então é isso. Então a gente concluiu, eu consegui explicar tudo. A aula ficou um pouco demorada, mas espero que gostem. Então tá bom, tchau, tchau.